Você vai assistir agora uma mensagem poderosa que irá transformar a sua vida. Assista e seja edificado. Hebron, Igreja Viva. Quantos de vocês amam Jesus de verdade? Tire a prova real disso agora. Quem estava participando das aulas sabe. Fala para o teu vizinho assim: se você ama a palavra dele e guarda a palavra dele, de fato tu ama ele. Se você ouve e não obedece, o amor de Deus não está em você. Você está se enganando a si mesmo. Só quem ama a palavra e guarda, esse é aquele que ama a Deus. João 14. Estamos em tempos profanos na terra, onde todo mundo diz que ama a Deus, mas não tem fruto de Deus. Estamos em tempos que as igrejas estão sendo profanadas com mentiras, enganos, sujeiras, manipulações e pecados ocultos. Esse é o tempo dos profetas, meu querido. É a última base profética da igreja que está sendo restaurada, aleluia. Começou-se com os pastores, depois veio uma onda dos mestres, depois veio a onda dos grandes evangelistas, depois veio a onda apostólica, e agora é a última base a ser restaurada, os profetas. Os profetas são homens ou mulheres de Deus, comissionados pelo Espírito Santo, para trazer luz, verdade, alinhamento dentro da palavra de Deus, aleluia. O profeta não é aquele que vem entregar revelação e profecia, isso não é o ofício de um profeta. É o ofício do Espírito Santo. Quando ele quiser usar alguém, ele usa. Amém? Paulo não diz que todo mundo pode profetizar, desde que seja um depois do outro, para que não haja confusão na casa de Deus. A profecia serve para consolar, edificar e exortar, aleluia. Então a profecia pode vir, e ela é bem-vinda, aleluia, mas a profecia tem que ser julgada pela palavra de Deus. Não acredite em qualquer palavra, irmãos. Não se emocione com qualquer coisa. Escute, analise, olhe à luz da palavra, porque nós estamos em tempo de ser sóbrios em Deus, de ter discernimento em Deus, porque o conhecimento de Deus, acredito eu, que nesta era nossa, vai se multiplicar pela revelação do Espírito Santo na palavra, e precisa ter um conhecimento limpo do homem, limpo do sistema religioso, limpo de Babilônia, limpo do Império Romano na nossa vida. Tem que ser uma revelação da Escritura pelo Espírito Santo, aleluia. Nós tratamos algumas coisas. Uma das coisas que nós tratamos foi uma purificação, uma limpeza. Nós trouxemos o poder da palavra, nós trouxemos, o poder do Evangelho de Cristo. Hoje eu tinha uma mensagem ali no banco, e o Espírito Santo falou assim: eu quero que você fale outra coisa. Eu estava olhando a igreja no Espírito, eu estava enxergando você no Espírito. Quando um profeta entra num lugar, ele não olha as pessoas, ele olha o que está acontecendo lá atrás. Desde o tempo da tua conversão até agora, eu posso ver no Espírito como foi tua vida, e baseado nisso, o Espírito Santo revela uma palavra, aleluia. Isso é a base profética: ver, ouvir e trazer. Ver, ouvir e trazer para a terra. Jesus disse: eu não falo nada sem primeiro ouvir meu Pai falar, e eu não faço nada sem primeiro ver meu Pai fazer. Então esse é o ofício dos profetas: adentrar as regiões celestiais e trazer para a terra aquilo que viu e ouviu de Deus Pai para a terra, em nome de Jesus. E eu tenho um recado de Deus esta noite, aleluia. A palavra aleluia, do grego, tem muitas definições, mas para mim pouco me importa o grego, porque o império grego não deve estar dentro da igreja, nem o império egípcio. O império aqui é o império de Jesus. Sabe o que significa a palavra aleluia? Manifestação da gloriosa luz de Deus. Quando você fala aleluia, a luz de Deus dentro do teu espírito. Aleluia significa
que seja louvado. Não, isso é do grego. Mas se tu pegar no aramaico original, aleluia, é uma expressão da gloriosa luz e presença viva de Deus. Os anjos cantam constantemente isso, um para o outro, há uma eternidade. Nunca se cansaram, nunca pararam, aleluia, e nunca vão parar. E um dia nós também nunca vamos conseguir parar de louvar. Quando nós estiver diante do trono de Deus, ninguém vai conseguir parar de louvar, cantar, correr e glorificar. E quando acontece algo poderoso, é quando o reino de Deus se conecta com a terra. O reino do céu se encontra com a igreja, e isso gera o reino de Deus, a glória de Deus se manifesta. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Eu quero corrigir duas coisas hoje. Diga assim: a palavra e as águas. Nós estamos caminhando aqui para trazer uma transformação e uma edificação no Espírito, aleluia. A primeira condição para que a vida de um ser humano possa ser transformada, não é somente a palavra de Deus, mas o quanto desta palavra de Deus fica dentro dele. Lembra da parábola de Jesus, irmãos? Do semeador? Tem a ver com o quê? Com quanto da palavra de Deus fica aqui no teu coração. E o quanto fica da palavra de Deus no teu coração? O quanto tu permite? Mas profeta, eu quero demais, eu amo Jesus, eu amo a palavra, eu quero Ele demais. Como diz o argentino, eu te quero Jesus, quero muito. Mas por que não fica então? Casa ocupada, não há lugar para ninguém. Se tu não se esvaziar de si mesmo, não haverá lugar para a palavra ficar. Se não tirar os espinhos, as pedras e as coisas que ocupam o lugar, gerando temor, gerando outros tipos de sentimentos que não é o amor verdadeiro a Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. A gente vai andar agora. Todo mundo me escuta bem? Lá atrás escuta bem? Então, parabéns, o templo está tão lindo. Deus seja louvado, pastor, pastora. Está lindo o telão, o som está ótimo. Amém? Mesmo se não tivesse, pregava sem microfone. Mas está ótimo. Aleluia. Quando uma pessoa quer algo, eu vou dar algumas chaves. Os profetas têm isso. Eu sou um dos profetas da nação brasileira. Nós somos em 400 e poucos. Sou profeta no ofício de profeta. Então os profetas, tu tem que estar muito atento ao que Deus solta. Às vezes não tem uma coisa harmônica, um início, um fim, mas tem muitas chaves que Deus vai soltando. Porque tem muitas pessoas com coisas diferentes, pensamentos diferentes, vidas diferentes, problemas diferentes. Então o profético vai soltando. Aquele que estiver vivo no Espírito vai pegando. Vai pegando. Quando uma pessoa quer fazer algo e quer viver algo, ela não dá desculpa. Ela faz e ponto. Quando a pessoa começa a mimimi, ela não ama a Deus, ela não quer, ela quer que os outros façam por ela. É uma pessoa preguiçosa no Espírito. Esse ano 2018 até dezembro, irmãos, Deus está separando o joio do trigo. Só Ele consegue desenrolar o joio do trigo, querido. Não tente fazer isso, não é nossa missão. Nossa missão é denunciar as trevas e a maldade, amar as pessoas, pregar o evangelho verdadeiro sem contaminação. Mas Jesus esse ano vai desenrolar o joio. O joio é exatamente igualzinho ao trigo, só que ele se enrola no cacho até em cima. Ele está desenrolando, soltando, separando luz de trevas. Porque 2019 vai ser o ano que Deus vai levantar o trigo preparado. Grande colheita virá nas finanças, em almas, em poder de Deus. Grandes desenhos que Deus tem dado, grandes projetos que Deus tem colocado, e as pessoas falam, será que um dia Deus vai fazer isso? Deus já fez, Ele só está preparando o território, preparando a edificação para a construção do que Ele prometeu. 2019 será um ano de construção espiritual, e será rápido, será poderoso, ninguém vai segurar o que Deus soltou no Espírito. Aleluia. Por isso agora nós temos que treinar duas coisas. Diga, palavra e as águas.
É duas mensagens distintas, mas eu estou indo embora essa madrugada. Eu tenho que compartilhar isso. Então não vai ficar uma coisa profunda. Cada aula dessa dá 2, 3 horas, mas eu vou ter que falar isso em 40 minutos. Amém? Então, coma, beba. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Arriba! Aleluia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ponto. Até aqui tá bom. Não precisamos mais que isso. Diga: Espírito Santo, ilumina meu entendimento, abra os olhos do meu coração e me dá revelação para esta noite. Fala comigo, por favor. Aleluia. Para que haja um crescimento sólido, é preciso 3 bases. Diga: 3 bases. Separar a luz das trevas, entender a palavra e entender as águas de Deus. São as 3 partes, que é o beabá, é a primeira série do cristianismo. Amém? Sem isso, todo o fundamento foi construído sobre a areia. Nós vamos falar bases de rocha, de edificação. Quando Deus fala haja luz, o que Deus está contemplando? A terra estava sem forma e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e havia o que? Trevas. Era um ambiente bonito de se ver? Tenebroso. Não havia vida nenhuma. A única vida que tinha estava sobre as águas, porque o Espírito pairava sobre as águas. Simplesmente Deus olhou para tudo aquilo e fez assim: que coisa tenebrosa essas trevas, hein? Que terra mais feia. O que eu vou fazer com essa terra? Foi isso que Deus fez? Foi o que Ele falou? Foi o que Ele falou? O que Ele falou? Para você entender a palavra de Deus, tu tem que entender os pensamentos de Deus, porque a palavra de Deus nada mais é do que os pensamentos de Deus escritos. Deus guiava o povo sem palavra antigamente, mas por causa da dureza do povo e da memória curta, Deus teve que registrar a palavra, para que não se perdesse seus preceitos, seus mandamentos. Aleluia, aleluia. Simplesmente a palavra é a substância de Deus. A palavra é luz viva de Deus. A palavra carrega nela uma substância. Repete isso. Que substância? O próprio Deus está na palavra. Quando fala sangue, essa palavra sangue produz sangue no espírito. Quando essa palavra água produz água no espírito. Cada palavra tem um código que somente o Espírito Santo revela. Não vem da teologia, vem do Espírito Santo. Eu bato muito em cima sobre isso. Eu acho interessante estudar a palavra, mas que seja o teu professor, o Espírito Santo. Se ele não for o pastor do teu coração, você vai se enganar a si mesmo. Ninguém pode estudar Deus. É Deus que se revela. Tu pode estudar geologia, pode estudar hermenêutica, pode estudar tudo, mas se tu não tiver as vendas tiradas pelo Espírito Santo, tu não vai conhecer o Criador. Tu vai saber falar dele dias, meses, anos, mas nunca vai conhecer, porque Deus só se revela a quem Ele quer. Deus não se revela a quem o estuda. Deus não é um experimento para ser estudado. Deus quer se revelar. Ele quer que você se rasgue diante dele. Ele quer que você o busque. O desejo de Deus é que você o busque, que você, como diz o Tony Ten, seja um caçador da presença dele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Por que a gente não busca de todo o coração?
Quem teve na aula sobre luz e trevas sabe, porque existem muitas coisas em nosso coração que estão sob trevas e nos limitam a buscar, nos limitam a nos entregar. Então nós buscamos de acordo com o que podemos buscar, entendemos de acordo com a luz que nos é dada, e isso nos limita. Já percebeu que tem pessoas que começam ontem e Deus se revela a ela de uma forma tremenda? E tem gente que vai morrer dentro de uma igreja e nunca vai conhecer a glória de Deus, porque está cozido. Legal. Vou estar na coleção de estudo. Pelo amor de Deus, acorda no teu espírito. Paulo disse assim: não são poucas as pessoas, 2 Coríntios capítulo 11, que estão dormindo no espírito. Uma pessoa que dorme no espírito, irmão, é uma pessoa que conhece a palavra, vem para a igreja, mas não tem vida, não tem visão. Tem que pedir, faz isso, ele faz, e agora o que eu faço? Faz aquilo outro, e agora o que eu faço? Ele não participa da mesa da revelação. Esta noite eu vi muitos anjos aqui dentro acampados, em especial um anjo da visão. Há um anjo que guarda a visão dada. Eu estava falando com esse anjo, ele estava sondando a igreja. Esta é a visão que Deus tem dado para vocês, e vocês têm que guardar a visão de Hebron. Aleluia. Tem que guardar. Há uma bandeira, há um estandarte levantado aqui. Eu não vim mudar a visão, eu vim trazer luz, para que tu possa ver melhor a visão que Deus tem dado. Quando Deus olha, Ele diz: haja a boca. A palavra é uma coisa muito importante. Diga assim: a palavra, uma palavra ou duas palavras, a palavra é um espírito. Cada palavra, irmãos, é um espírito. Cada palavra é um espírito, porque toda palavra provém de Deus. Jesus disse em João: minhas palavras são espírito e vida. Minhas palavras são espírito e vida. Mas a mesma boca que tem espírito e vida pode ter espírito e morte. Provérbios 18, 20 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a usa comerá dos seus frutos. Para que você construa algo em Deus, você tem que primeiramente ter a mente de Deus, aprender a ver como Deus, usar a palavra criativa e não a destrutiva, usar a palavra de Deus e não a palavra infernal. Observe isso. Estou tentando resumir para você entender, porque é muita informação e muita revelação. Então cada palavra que eu soltar, digamos que a pessoa olhe para uma criança e fala assim: essa criança é um inferno. O que ela soltou sobre a criança? Espírito de quê? Mas o inferno, gente, Jesus não venceu o inferno? Tem como vencer uma cadeira? O inferno é um espírito, ele venceu a morte. Será que a morte está presente na nossa vida? Sim ou não? Espero que não. Quando você está com uma vontade tremenda de comer, tu fala o quê? Está morrendo de fome? Que interessante. Quando tu está longe de uma pessoa e está o quê? Opa, começou a aparecer a morte na tua vida agora. Nossa linguagem está contaminada pelo mundo. Mas o que eu vou falar? Vou falar: estou vivendo de fome? De fato, a gente vive com fome, porque todo dia tu come. Mas tu pode dizer assim: eu estou com muita fome, estou a fim de aparecer um bom prato. Aleluia. Mas o fato de falar toda hora: estou morrendo de fome, ou aquela palavrinha muito interessante: estou cansado. Todo mundo cansa, não é verdade?
Sim, mas quando você começa a repetir, o espírito do cansaço vem sobre ti, porque o cansaço é um espírito. Aí a pessoa tem dor nas pernas, não tem, fica moado, não tem força para nada, não tem ânimo para nada, chega em casa, vira as pernas para cima, não consegue fazer nada, porque a boca dela colocou uma condição. A boca constrói condições dentro e fora de casa e dentro da igreja. O que é tão legal estar dentro da igreja? Porque aqui a palavra é viva, é de vida. Leve a igreja para tua casa, leve a palavra, gere vida no teu trabalho, gere vida na tua casa, solte palavras de Deus. Por que as pessoas não soltam as palavras de Deus? Porque olham para a terra sem forma e vazia, olham para os problemas que estão sem forma e vazio, que ali tem escuridão e não sei como resolver, não sei como fazer, e em vez de falar, haja luz, a pessoa fala assim, o que eu vou fazer com isso? Só Deus na minha vida, olha como está difícil, olha essa mulher, olha esse homem que não muda, olha essa criança que não obedece, olha esse dinheiro que nunca vem, olha só o que ele estabeleceu, nunca vem, esse dinheiro nunca vem, vou desistir disso aí, não adianta buscar, não adianta fazer, não adianta. Ele estabeleceu um padrão que na vida dele não adianta, nem Deus vai operar, porque se você falou, a boca fala, e Deus visita o coração para responder ao ser humano. Salmo 37, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu. Glória a Deus. Aleluia. O que eu faço, profeta? Rasga o teu coração. Isso é buscar Deus de todo o coração. Rasga, Senhor, eu não quero ter essa linguagem mais. Eu não quero reclamar da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, das finanças, da saúde. Eu não quero reclamar, eu quero te dar graças. Eu quero soltar palavras criativas, palavras que vão abrir portas. Me ensina a tua palavra, me ensina a falar. Porque se você está no reino de Deus, o reino de Deus tem uma língua. A língua de Deus é o biblês. Estou criando uma palavra nova aqui. Oh, maravilha. Aí a pessoa está com um problema financeiro, aí a pessoa, e agora? Tu tá lascado. Eu falei, tô nada. Tu não conhece o Deus que mora dentro de mim, tu não tô nada. Hoje eu estou nessa prova, mas amanhã meu Deus já está de pé com a porta aberta. Ele é dono do ouro, da prata, Ele é Deus fiel. Da minha boca sai vida, da minha boca sai vida. Haja luz. Deus não conhece problema, Deus conhece oportunidade de chamar a existência. Tem um problema, é a tua chance de ser um filho de Deus e chamar a existência o que não existe, criar pela palavra de Deus. Profeta, mas é Ele que é Elohim, eu não sou. Você é filho de Elohim, Deus Criador. O espírito da criação está dentro de você, a habilidade de criar está dentro de você. Diga assim, o antigo rabino, há mais de 500 anos atrás, entendeu a tradução do aramaico antigo, e Deus fez Elohim, deuses, no plural, fizeram o homem um espírito falante. Revelação de Deus. O único ser da criação que é falante é o ser humano. O resto não. Ali está a semelhança. Quando o homem cai, ele perde a habilidade de falar como Deus fala. E começa a acusar, negar, se esconder e a temer. A palavra de Deus nos encoraja. A palavra de Deus nos reforma, nos purifica, nos santifica, nos limpa. Mas para que ela esteja nos nossos lábios, tem que estar aqui no coração. Davi disse, escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra é um espírito, e nós somos espírito. Diga assim, eu sou um espírito, porque Deus não é uma alma vivente. Deus é espírito vivificador.
E eu sou um filho dele. Eu sou um espírito também. E eu tenho uma alma para me expressar. E moro nesse corpo bonito. Tem que acreditar, ué. Mas profetiza. Beleza são ângulos de visão, irmão. Tu olha uma pessoa, nossa, mas casou com uma pessoa tão feia, mas ela acha bonito. Ele acha bonito. Então é só um ângulo. Então tu tem que se amar. Se você consegue se amar e amar Deus, você consegue amar tudo. Amém? Tem que ter boa estima. A estima caída vem das trevas. Alguma palavra destruiu você. Então Deus está reconstruindo. Você é bonito, você é bonita, você é a imagem de Deus. Aleluia. Porque a pessoa entra em depressão, porque a alma dela se quebra por alguma palavra, por algum acontecimento, e ela cai num buraco de depressão, e ela não sai de lá. Hoje eu vi pessoas saindo de prisões espirituais, se levantando. Quem está deprimido hoje é a última noite da depressão, porque a luz de Deus está brilhando. Sai para fora, levante nas regiões celestiais. Aleluia. Eu não vou ficar lendo na Bíblia, porque vai demorar muito. Você observa aqui em Tiago capítulo 3, a palavra nos afirma que os ventos fortes sopram nas velas dos navios e arremetem o navio, mas um pequeno, o que? Leme. Vocês sabem o que é isso? Beira-mar. Muda a direção do barco. O vento de Deus pode soprar na tua vida, o vento da glória de Deus pode soprar na tua vida, mas se tua língua não estiver convertida, você vai se desviar. Porque o pequeno membro tira você da rota. O leme, o barco está aqui, o leme vira para cá e o barco vai. Aquele baita barcão com o leme pequenininho obedece ao leme. Quem controla a sua língua torna-se perfeito. Está lá em Tiago 3, pode ler. Quem controla a sua língua torna-se perfeito. Há um momento de perfeição na tua vida, sabia disso? Sabe quando? Quando tu está lá, glórias a Deus, santo é teu nome, bendito é o Cordeiro. Esse momento tu é perfeito, porque tua língua está totalmente dominada a glorificar a Deus. Amém? Ou quando você está ali você está. E depois disso, quando você consegue controlar tua mente, o teu coração, tuas emoções, e você tem uma treva no coração, e você tem uma fraqueza, uma ira, né? E vem aquela vontade de falar aquela bobagem, você, um dos irmãos ali dos nossos vizinhos lá do pastor Elias, você morde a língua. Não, eu controlo você. Se eu não tenho nada para falar, eu não falo nada. Não abra tua boca para falar bobagem, porque a tua palavra você vai prestar conta. Ou ela gera vida ou gera morte. Mas como que tem tantas pessoas que não conseguem gerar vida? Porque com as mãos constrói e com a língua derruba. Diga construção espiritual, edificação espiritual. Deus queria construir uma igreja, Ele fez o quê? Mandou o verbo, mandou a própria palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo tornou-se carne e habitou entre nós. João capítulo 1, Jesus é a palavra. E Deus queria tanto que a gente aprendesse a falar a língua do céu, que não somente enviou Jesus, mas concedeu o Espírito da palavra, o Espírito da verdade, entrar dentro de você, dentro de mim, para que o Espírito Santo nos lembre da palavra de Jesus e nos ensine a falar como Jesus, a ter vida em nossos lábios. Amém? Arriba. Aleluia. Deixa eu pegar outra parte. Diga assim: eu sou uma fonte. A palavra diz em João capítulo 7, versículo 37 e 38, como diz a Escritura, aquele que crê em mim, rios correrão do meu. Quando fala interior tem a ver com o espírito. Deus quer só uma coisa da tua alma, que ela se submeta ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Tudo que vem da alma é fogo estranho. Deus é Espírito, e Deus quer adoradores que adorem em alma e verdade.
Espírito de verdade. Então dentro do teu espírito há um lugar. Eu não vou falar do espírito humano. O espírito humano tem mais de 10 partes, de funções. E uma das partes do espírito é chamada de fontes. Interessante, hoje eu estou vendo um cálice com uma taça aumentando. Não é de uma pessoa em si, pastor, é como se fosse a taça da igreja. Não tem a ver com ira, com nada dessas coisas. Pense em coisa boa de Deus. Deus é bom. Todo pensamento de Deus é bom, irmãos, não é mal. A maldade vem do ser humano. Aqui no nosso peito, um pouquinho para cima, há um lugar chamado a taça, o cálice. Vamos botar assim de uma palavra bem simples, para você entender. O reservatório da unção. A palavra diz: unge a minha cabeça e meu cálice, eu vou me derramar do Espírito Santo. Os profetas vão futricar naquelas coisas que ninguém pensa. Gente, o que é isso? Como é que, onde fica? Se a unção vem, fica onde a unção? Se Deus vem morando, fica acampado onde dentro de mim? Onde que ele está? Há uma morada aqui dentro de mim. João 14 fala que se eu guardar a palavra e amar a palavra, ele e Jesus vão vir morar aqui dentro de mim, na morada do Espírito. Então aqui dentro tem uma morada para Deus. E Deus não mora em todo mundo, irmãos. Tem pessoas que Deus visita, todo domingo Deus visita, porque a única chance de Deus visitar é só no domingo. Deus está cansado de visitar. Deus quer vir morar dentro de você definitivamente. Você observa que Jesus fala sobre a casa, só vem e limpa a casa. Aí aquele capeta que foi expulso, olha, a casa está limpa, varridinha, mas não tem ninguém morando. Aí ele pega 7 pior e volta. E o estado daquela pessoa fica 7 vezes pior. Isso tem uma revelação. A gente foi criado para ser habitado por Deus. Nós somos casa de Deus, não para Deus visitar. Eu sei que é meio estranho falar isso, mas eu vou falar. Lá no sul a gente tem assim, compra uma casa na praia, para ir só na temporada, né? Passear, porque tem que trabalhar, daí vai para a praia e tem a casinha dele lá. Então muitas pessoas são para Deus uma casa de praia, que de vez em quando ele pode ficar um pouco, mas tem tanta coisa fora de ordem dentro da pessoa, tanto pecado escondido, tanta coisa que não é tratada, tanto rancor que não é tratado, que Deus não aguenta ficar lá dentro e vai embora. Ele fala: olha filho, tem que tratar isso, olha filho, abre essa porta, eu quero entrar, eu quero tratar essa área da tua vida, abre por favor, se tu abrir eu vou entrar e vou cear contigo, eu vou ter comunhão com você, e você vai abrindo o coração, abrindo as áreas da vida, e ele vai entrando, a luz vai entrando, o coração vai sendo tomado, de repente a casa está limpa. Aí a hora você fala assim: Senhor, seja bem-vindo, sou tua casa, sou tua morada, eu sou a sarça, vem com fogo. É só o que Deus quer ouvir. Deus não tem aventuras. Deus é um Deus de casamento. Eu vou falar uma coisa que talvez tu não entenda, talvez não concorde, mas também não estou preocupado. A palavra diz em Coríntios, capítulo 6, fala o seguinte: quando você está com o Senhor Deus, você se torna um espírito com Ele. Coríntios 6. E quando você se torna um espírito, tem a ver com o casamento celestial. Torna-se uma só, o homem e a mulher. Como que um homem e uma mulher tornam-se uma carne, irmãos? A gente troca aliança. Isso aí é o romântico, para com isso. Não é assim não. Antigamente, quando os casamentos eram arranjados, a mulher tinha que ser o quê? Virgem, ela tinha o ímen. Então no ato sexual sangrava, e o sangue da mulher entrava no sangue do homem. Uma só carne. Tem gente que casa todo dia com gente diferente. Para de casar por aí, se compromete com Jesus e assume um compromisso verdadeiro. Para com isso. O
que é feito diante do altar é um compromisso do que já existe no Espírito, para poder consumar e tornar-se um corpo só. Por isso que quando a pessoa casa, ela precisa consumar o quê? O casamento. Quando você entrega a tua vida para Jesus, o Espírito Santo vem dentro do teu espírito, e então ele quer se tornar um só contigo, mas tem tanta coisa para limpar, que começa a faxina, aquele faxinão, velho, tanto pecado cabeludo vai saindo, até peruca tem. E ele vai limpando, de repente o Espírito Santo fala: mestre, está limpinha a casa, está adornada, está perfeita. Aí a pessoa fala: não sei lá, acho que eu não estou a fim de casar contigo não, Jesus, eu quero mais ficar de namorico mesmo, e sei lá, de vez em quando a gente, fica junto. Ai, Jesus não tem nada fora de casamento, ele quer casar. Para você ser uma coisa com Jesus, tu tem que se entregar verdadeiramente, se comprometer com Ele. Quando você está comprometido com o Evangelho, com a palavra, com o Senhor Jesus, então eu falo: então você vai ser minha esposa, eu vou desposar você, você vai ser um espírito comigo. Aí tu deixa de ser noiva e passa a ser esposa do Cordeiro. Eu já sou esposa, porque eu fui desposado por Ele, Ele vive em mim, eu vivo nele. Não tem como Deus viver, você ser uma coisa com Deus e ser noiva, porque Ele não é desse tipo de coisa. Tem gente que arruma uma noiva e já vive com marido e mulher, ou namorada já vive com marido e mulher. Tu já casou faz tempo, filho, acorda, põe em ordem tua casa, põe em ordem tua casa. Por que o Evangelho está tão fracassado? Tem tanto fiasco, tanta coisa errada, porque está se pregando paralelamente, para acomodar as pessoas, para não ficar triste. Não estou nem aí se tu ficar triste, querido, eu prefiro que você vá chorando para o céu do que rindo para o inferno. É tempo da palavra. Ninguém aguenta mais tanta bobagem sendo pregada na televisão, tanta idiotice sendo pregada, coisa desalinhada da palavra de Deus. É tempo do Evangelho verdadeiro se levantar, e Deus levantou Hebron para isso, para pregar o Evangelho verdadeiro, gente reta, gente honesta com Deus. Aleluia. Uramasuricá. Vocês vão produzir por 1000 pessoas. Deixa eu ler a palavra com vocês. Então, a palavra diz que rios de águas vivas fluirão do meu. Aleluia. Diga: aqui dentro de mim tem um poço de água. Um poço de água. Se ele for despertado, rios do Espírito Santo fluirão. No céu não tem lagoa, lagoa é água morta. Rio corrente tem água viva. Amém? Que rio é esse? É o rio do Espírito Santo, é a vida de Deus que flui do trono. Embaixo do trono tem um rio de Deus. Quando você recebe o Espírito Santo, as fontes são abertas, porque você veio de lá e vai voltar para lá, em nome de Jesus, amém? Diga: eu vou voltar para lá, amém? O rio de Deus começa a fluir. Então esse rio, quem conhece polenta aqui? Polenta? É, polenta, aquela coisa de milho que tu mexe, pá, você curte? Não. Já fez polenta? Eu fui fazendo lá em casa e estraguei uma panela. Aquela coisa gruda no fundo e queima. Falei: sangue do cordeiro, sangue e fogo, não solta mais a panela. E eu fiquei nervoso, fiz uma polenta para minha gringa, casei com uma italiana. Falei: meu Deus, amor, eu acabei com a tua panela. Ela: calma, fica tranquilo. Falei: não, eu vou ter que comprar outra. E eu virou no prato, botei um queijo por cima, tal, fizemos aquele, um guisado com molhinho gostoso em cima. Vamos parar de falar de comida que eu estou com fome já. Aí a minha esposa falou assim: não precisa lavar agora a panela. Eu fiquei tão nervoso que comecei a pegava a colher, não saía nada. Falei: sangue do cordeiro, polenta perturbada, sai dali, sai, te ordeno que sai. Não saía. E a minha esposa: por que tu não enche de água e deixa aí? A água vai caindo. Há um rio cujas águas vêm do trono para purificar todo o meu ser. Depois do almoço eu fiz assim.
Por que tem esse rio dentro de você? Para você levantar as mãos e adorar, glorificar. E esse rio vai purificando, vai tirando, vai moldando o teu caráter, vai moldando o teu coração, vai entrando em lugares da tua vida, inclusive na perna que está meio dura, aquela perna, as águas de Deus vão lá e curam, reformam, porque se Deus fez, Deus sabe consertar. E Deus não gerou você para ficar dependendo e correndo atrás de pessoas, mas para correr atrás do Espírito Santo, atrás da presença de Deus, para temer a Deus, aleluia. Então essas águas estão fluindo, e elas vão purificando. Então dentro de nós há uma fonte de águas. Qual é o risco disso? Por isso nós somos selados pelo Espírito. Estou acabando já. O que é selar? Tampar. Por quê? Vamos ler aqui, Eclesiastes capítulo 10. Lembra você que nós estamos falando de fonte de águas e o poder da palavra ao mesmo tempo. Então tá uma mistura gostosa aqui, amém? Ora Machaya, mistura de fogo e glória, de palavra e revelação. Assim como a mosca morta, versículo 1, Eclesiastes capítulo 10. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra uma pouca de estultícia. Ponto. Vamos ficar com o seguinte: os perfumistas da época tinham que tampar os vasos. Se caísse uma mosca dentro do perfume, todo aquele perfume está comprometido, exala mau cheiro. Diga, dentro de mim existem fontes. Tiago capítulo 3. Antes de começar a comentar, eu vou ler com vocês, do versículo 9. Com esta língua bendicemos a Deus e Pai, e com ela também amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte do mesmo manancial água doce ou amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou figos, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Quando você, eu estou falando de gente que já conhece a Deus, agora, já tem uma fonte aqui, glória a Deus, a unção, o fluir das águas, o poder de Deus, as águas purificadoras e o poder da unção, poder das águas. Deus é cheio de mistério, gente. Nós somos uma coisa tremenda. Deus criou uma coisa magnífica. O espírito humano é uma coisa tremenda. Então simplesmente a pessoa, ela vai lá na internet e está lá passando o louvor, André Valadão, pela fé. De repente vem uma propaganda, com uma pornografia das mais cabeludas. A pessoa regala um olho com essa: sangue do cordeiro tem poder. Está amarrado, mas não é capaz de trocar. Assiste até o fim, toma a última gotinha, depois fica lá: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Lembrando: sai da minha cabeça, capeta, sai. Não sou teu. Daqui a pouco assiste outro vídeo e vem outra propaganda, até que se torna uma coisa Quando o pecado se torna normal na vida de uma pessoa, seja pornográfico, seja falar mal de alguém, seja a pessoa soberba, porque tem gente, irmãos, que não tem nada de Deus e é soberba, acha que tem a verdade. Se tu não morrer para ti mesmo, você não pode entrar no céu, querido. O maior no reino de Deus é aquele que lava os pés da outra pessoa. Enquanto tu não aprender a lavar os pés, a presença não permanece sobre você. Amém? E assim, aquela pessoa vai pegando, ou se torna orgulhosa, soberba, dona da verdade, ou se prostitui, e faz o quê? Beelzebu, no original é senhor das moscas. A mosquinha cai dentro da pessoa, contamina a pessoa. E aquele perfume é o mesmo perfume ainda, continua curando, libertando, cantando, evangelizando, continua aparentemente uma bênção, mas dentro do perfume tem fedor de pecado.
Não existe a possibilidade de eu estar no pecado e estar agradando a Deus ao mesmo tempo. É necessário ir para o jejum, para a oração, para a confissão. Pega o teu pastor, tua pastora, assim: eu quero confessar uma coisa. Entrou uma mosca dentro de mim, entrou pecado em mim, eu não confessei para ninguém, eu estou estragando o que Deus me deu, eu estou contaminando pessoas. Pois quando alguém está em pecado e vem aqui em cima, ou vai ministrar em alguém, você dá do que tem, querido. Se uma pessoa é adúltera, ela bota a mão na pessoa, ela vai transmitir o que? Contaminação de adultério, e Deus vai cobrar duramente dessa pessoa, porque Deus zela pela igreja, zela pela igreja. Por isso pastor é tão rígido, para as pessoas subirem aqui em cima. Diga assim: o altar é santo e não é público. A igreja é. Isso aqui não é passarela de pecado não, gente. Isso aqui é lugar santo. Lugar santo. Aqui embaixo, na nave da igreja, todos são bem-vindos. Pecadores, pecadoras, santos, todo mundo é bem-vindo. Mas aqui em cima, o pastor e a pastora são responsáveis por analisar e orar no Espírito, para ver se a pessoa vai subir aqui e vai contaminar a igreja. Exemplo, eu não vou falar a cidade porque dá para descobrir. Lá no São Paulo, interior, uma menina, filha de um sacerdote, foi ministrar para os jovens. Depois descobriram que ela estava grávida, sem casar. Foi mais de 10 meninas depois do retiro de jovens grávidas. Foi uma onda de gravidez, assim, ó. A pombagira pegou solto, porque tu dá do que tu tem. Então quando o pastor, tua pastora fala: vamos orar, vamos jejuar, entenda, eles estão fazendo o serviço do Senhor, zelando por aquilo que tem fonte de vida aqui dentro. O altar flui a vida de Deus. Quanto mais guardado for esse lugar aqui, ó, mais vida vocês vão ter embaixo. Você tem que ajudar a fazer isso. Você tem que orar, ora. Você tem que vir uma hora antes para orar, vem. Se o pastor comprometer você, venha. Preciso de você, venha. Quem tem o Espírito Santo tem obediência. É um tempo em que Deus está separando os bodes das ovelhas. Os bodes vão para a esquerda e as ovelhas para a direita. Eu fui o profeta que começou essa onda aí, porque eu faço aniversário dia 7/10 e eu nasci em 77. Eu moro na rua 7, casa 701. Meu telefone é 1077. 10 mais 7, ou enfim, glória a Deus, aleluia. Dez é redenção, 10% de dízimo, 10 mandamentos e 10 pragas. O 10, quando Deus manifesta o 10 na Bíblia, é para redimir completamente. O 7, os 7 Espíritos de Deus, Isaías 11:2, a plenitude do poder de Deus. Multiplica, soma, amém? Nós estamos num tempo muito reformador da parte de Deus. Deus vai limpar o Brasil. Sabe por que Deus vai fazer isso? Porque nós como igreja falhamos. A igreja devia ser o ponto de referência. A igreja devia ser o exemplo de mudança. E na corrupção lá em Brasília, tem um bando de evangélicos safados lá. Deus vai purificar a nação brasileira, querido. Deus vai purificar. Aleluia. Ah, profeta, eu estou com medo. Se você é uma pessoa honesta, paga os teus impostos, é uma pessoa de bem, pode ficar em paz. A justiça só pega quem é torto. Igual a pessoa que enxerga a polícia: ai, a polícia. Ué, o que te deu, criatura? Está devendo? Quem está na luz tem paz. Pode vir luta, a gente sabe que Deus vai dar vitória, e da nossa boca só sai vitória. Amém?
Então, como que você tira a contaminação das fontes? Se você não consegue vencer um pecado, ele já dominou você. Paulo diz que aquele que peca é escravo do... Interessante não ser escravo do diabo, né, irmãos? É escravo do pecado. Diga assim: o diabo foi vencido. Acabou para ele. Anjo desempregado. Já era. O problema é que ele é o tentador e ele sabe o que você não trata dentro de você. Ele sabe o que tu esconde, ele sabe aquilo que você não gosta de tratar, ele sabe o que incomoda você, e ele vai colocar a sementinha dele para que você caia em tentar. Por isso nós pedimos: Senhor, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Por favor, nos guarda, nos livra de todo mal. Revela a tua luz em meu coração e mostra aonde é o lugar que o diabo tem achado espaço para me tentar, e me fortalece com tua luz. Eu quero reparar todas as brechas, porque eu quero ser casa favorita, aleluia. Eu quero ser a habitação de Deus, eu quero ser a sarça que o fogo arde constantemente e não se apaga. Santo. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Vamos derrubar algumas palavras e vamos acionar as fontes do Espírito Santo dentro de você. Você crê? Amém. Aleluia. Diga assim: eu não vou gotejar, eu vou jorrar a água da vida, porque a fonte de vida está em mim. Os meus poços serão desentulhados. Aleluia. Isaac, ele foi, plantou, abriu poços, e os filisteus entulharam os poços, afugentaram ele. Ele foi para um lugar seco, ruim, abriu o poço e brotou água de novo. Não importa a cidade que tu mora, não importa o trabalho que tu está, se Deus está contigo, as fontes vão brotar e o deserto vai florescer. Vai florescer. Amém? Levante uma das suas mãos para cima, uma à direita ou à esquerda, como tu achar melhor, e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu quero pedir perdão pelo mau uso da minha língua. Me ensina a ter domínio da minha língua. Quando eu enxergar um cenário de trevas, um cenário de dor, um cenário de limitação, que o Espírito Santo venha sobre mim para profetizar a solução, o milagre. Assim como Ezequiel olhou para o vale dos ossos secos e profetizou a palavra do Senhor, e os ossos tornaram-se vivos, e a vida de Deus entrou naquelas pessoas. Senhor, eu profetizo: minha casa te serve, todo mundo vai te servir, porque está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Eu acredito, eu sou próspero, porque Jesus garantiu na cruz e na ressurreição a oportunidade de trabalhar e crescer. Eu terei pão, e quanto mais eu dar pão, mais meu cesto vai se encher. Deus vai multiplicar tudo. As portas já estão abertas. Esta dor está caindo por terra agora, está saindo agora. Essa doença é ilegal, porque a saúde me foi dada por Jesus, pelas suas pisaduras eu sou sarado, eu sou sarado, eu sou sarado, em nome de Jesus. Que haja fogo, que haja vida. Meu casamento é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meu esposo é uma bênção, e eu profetizo que hoje foi o último dia atribulado. Grandes coisas fará o Senhor, grandes coisas fará o Senhor. Hebron.